Chega de moleza, vamos trabalhar? Vamos estudar mais um pouquinho a palavra de Deus? Hoje nós vamos começar uma matéria que os alunos estão pedindo e é fundamental. Chama soteriologia, ou seja, doutrina da salvação. Doutrina da salvação. Essa é a mais importante. E tantas ciências auxiliares são importantes para a nossa vida, mas para a nossa vida temporal, para a nossa vida material. Estas ciências, engenharia, medicina, administração, enfim, biologia, enfim, todas essas ciências, elas são boas, elas nos ajudam na vida material, mas não resolvem o nosso problema espiritual. Você sabia disso? O único livro que resolve de fato, com precisão, com exatidão, a nossa questão espiritual é a Bíblia. E o tema mais importante da Bíblia é a salvação. Se fôssemos escolher um versículo da Bíblia, falar qual é o versículo mais importante da Bíblia? São milhares de versículos, mas só pode escolher um. Então deve escolher, com certeza, é João 3,16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o texto, aliás, a maioria dos evangélicos decora esse texto, e com razão, faz muito bem, porque ele é o mais importante da Bíblia. Até quem não sabe ler e escrever, tem de cor esse texto na cabeça, tá bom? E é esse assunto que nós vamos tratar. Na aula do dia anterior, nós estamos tratando doutrina do pecado e agora a salvação. Olha como uma coisa se encaixa na outra. Vamos lá? Então eu vou pedir para a nossa editora, a nossa produção, colocar na tela o versículo que está em Hebreus 12:2. Hebreus 12:2. Olha aí na tela. Diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha que interessante, à destra do trono de Deus. Suportou, quer dizer, morreu na cruz. Mas por que ele morreu na cruz? Olha aí a doutrina da salvação, a mais importante. É isso que nós vamos estudar nessa matéria. É isso que nós vamos estudar. Será que ele morreu à toa, em vão? Não, em hipótese alguma. Nós vamos estudar nessa matéria o porquê deste fato. Continuando, em Hebreus 10:1, diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Ou seja, quando nós começamos a estudar os 5 primeiros livros da Bíblia, principalmente o livro de Levítico, onde nós vemos a questão da lei, dos sacrifícios, o que o texto está falando? Todos aqueles sacrifícios eram apenas uma sombra do verdadeiro sacrifício que iria acontecer. E qual é o verdadeiro sacrifício? Qual foi o verdadeiro sacrifício? O realizado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que nós cristãos ensinamos que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra da doutrina do pecado? A marteologia que nós estamos aprendendo? Então, o único que consegue tirar o pecado do homem é o sangue de Jesus, a morte de Jesus na cruz do Calvário. Por isso que nós somos salvos. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Não, em hipótese alguma. Não. Nós somos salvos pela morte, pelo sacrifício de Jesus, né? Que Deus gratuitamente nos deu. Olha que interessante essa doutrina e que importante, que fundamental.
Vamos ler mais um? Hebreus, no capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Está vendo? Por Jesus Cristo. Então Deus se manifesta, Deus fala conosco por meio de Jesus Cristo. Esse é o ensinamento da igreja. É isso que nós devemos fazer. Está vendo por que a igreja prega o evangelho? Porque aliás, a mensagem do bom pregador, é o Calvário. É isso que nós vamos aprender aqui. A mensagem da cruz. Para que você entenda a salvação, primeiro nós estamos estudando a questão do pecado, reconhecer que tem o vírus do pecado. E segundo, entender também que só Deus, por meio do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos revela, Ele que abre as nossas mentes para entender, para poder olhar para o Calvário, aquele fato que ocorreu lá em Judá, em Israel, fora dos muros de Jerusalém, aquele que foi crucificado, que morreu, Jesus Cristo, foi para nos livrar do pecado. Essa é a doutrina que nós estamos aprendendo. E dentro desta doutrina tem o ensinamento que nós chamamos teoria da vicariedade penal. A teoria da vicariedade penal. Talvez você não entenda, mas o que é vicariedade? Então você vai entender agora. Olha só, a vicariedade, olha aí entre parênteses, substituição penal, no sentido salvífico, explica-nos, conforme o pensamento dos reformadores e a prática do evangelismo, qual a razão crucial da morte de Cristo, fornecendo a compreensão de que essa morte se refere exclusivamente ao compromisso assumido por Jesus de todas as nossas penalidades. Olha que coisa maravilhosa! Ou seja, o que é essa vicariedade penal? É a substituição. Então vamos entender. Uma pessoa está condenada à morte. Então, uma pessoa está condenada à pena de morte porque cometeu delitos e a lei condenou esta pessoa à pena capital, pena de morte. E agora? Essa pessoa não tem como pagar o delito que cometeu. Por isso que está condenada à pena de morte. Mas daí vem alguém que se oferece para pagar a pena daquela pessoa, ou seja, morrer no lugar daquela pessoa. Então isso é a vicariedade, ou seja, a substituição penal. A pena daquela pessoa vai ser paga por uma outra pessoa. Olha que coisa interessante. É essa a teologia, a doutrina que nós ensinamos. Ou seja, todos pecaram. Se o salário do pecado é a morte, se a pessoa que pecar morre e todos pecaram, logo nós estamos todos condenados à morte. Não é a morte física simplesmente sair do corpo, não. É a morte eterna. E o que é a morte eterna? É ficar eternamente distante de Deus. Esta é a morte eterna. Porque pecou. E Deus não mente, Deus não é homem para que minta, Deus é perfeito, não há variação nele. Então Deus disse, a alma que pecar, esta morrerá. O que Deus está falando? A pessoa que pecar, aí alma é traduzido por pessoa, a pessoa que pecar, esta morrerá. Ora, se todos pecaram, todos estão condenados à morte. Daí entra então a teoria, o ensinamento da vicariedade penal, tá bom? Eu vou falar mais sobre isso aí para que fica bem entendida esta doutrina. Que matéria importante! Está gostando da matéria? Está aprendendo? Precisa aprender.
para evangelizar outras pessoas. Está vendo a importância do ensino da palavra de Deus? De repente você está servindo a Deus há um bom tempo, anda com a Bíblia, vai para a igreja com a Bíblia, ouve o pastor falar, mas não conhece essa doutrina. E ela é fundamental, ela é fundamental. É ela que nos dá segurança, ela que nos dá certeza da salvação. Tá bom? Então, anote se você tiver alguma dificuldade, peça o nosso material. Tudo que eu estou ensinando aqui, você vai encontrar aqui no módulo 4. São 5 módulos para o nosso curso e você vai receber aí na sua casa esse material. Vai ser uma bênção para você, para a sua família. Você vai ensinar com clareza a doutrina da salvação. Olha que coisa importante, mas precisa do material. Não é gastar dinheiro. Eu vou ter que gastar o dinheiro. Não, é investir. Investir na obra de Deus, investir no seu chamado, ser melhor treinado para fazer a obra do Senhor, tá bom? Depois você liga para a gente. Bom, vamos voltar na teoria da vicariedade penal. Então, uma pessoa está condenada à morte, não tem como pagar, e vem uma outra para substituí-la, se oferece. Olha, eu quero pagar a pena desta pessoa, a condenação desta pessoa. Então, vicariedade significa substituição. Então, veja, nós pecamos. A Bíblia diz, Romanos, eu li 13, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora, como resolver essa questão? Então, Deus, no seu infinito amor, aí entra João 3,16. Tá vendo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o seu filho unigênito, ou seja, o único da mesma espécie. O único. Porque as pessoas dizem assim, nós somos todos filhos de Deus, todo mundo é filho de Deus. Bobagem, bobagem, isso é uma mentira, não é verdade. Nós somos criaturas de Deus. Esse é o ponto. Nós somos criaturas de Deus. Deus só tem um filho, só um, legítimo, da mesma espécie, do mesmo gênero, da mesma substância. Só tem um, Jesus Cristo. Olha que interessante. E Jesus Cristo, ele, uma pessoa da Santíssima Trindade, porque nós cremos em um único Deus. Nós vamos estudar a Santíssima Trindade. E nós vamos ver que existem 3 pessoas na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quem foi que morreu na cruz para nos salvar? Foi o Pai? Não. Foi o Espírito Santo? Não. Foi Jesus. Foi o Filho que morreu. Portanto, se Jesus é Deus, o próprio Deus substituiu, pagou o preço da nossa salvação, carregou os nossos pecados. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que essa expressão? Porque no Antigo Testamento, se você estudar o Antigo Testamento, principalmente o livro de Levíticos, o pecador levava lá para o sacerdote um cordeiro. O que é um cordeiro? É um carneirinho novinho. O cordeiro é um carneirinho novinho, sem mancha, sem defeito. Então ele levava aquele cordeirinho, colocava a mão no cordeirinho e o sacerdote então cortava ali o pescoço do cordeirinho para sair o sangue, derramar o sangue daquele cordeirinho. E a pessoa, uma cena triste, terrível. Ele via aquele animal, o que aquele animal, que culpa aquele animal tinha? Mas era como se fosse uma substituição. Quem deveria morrer era o pecador, mas ali era a sombra do plano que Deus tinha preparado para nos salvar. Então, quem deveria ser condenado e ir para a morte? Nós, eu, você que está me assistindo, entenda isso. Entenda isso.
a senhora que está me assistindo, o senhor, o moço, a moça, analise, faça um exame na sua vida. Você vai ver que nós somos pecadores. Então nós estávamos condenados. Mas Deus fez então o quê? A substituição. Porque o salário do pecado é a morte. E a morte aqui é ficar eternamente longe de Deus, distante de Deus, eternamente. É a condenação eterna, por isso que chama condenação eterna. Mas, como Deus nos ama de tal maneira, e para não ferir a sua santidade, porque Deus é santo, é perfeito. Ele não falou que se pecar morre? Ele não falou? Ele não pode fazer de outra forma. E ele é justo também. A pessoa pratica uma injustiça, vai colher, vai ser condenada. Porque Deus é justo. Deus é justo. Então o que acontece? Para não ferir a sua santidade, nem a sua justiça, Ele mesmo pagou o preço, substituiu a nossa condenação. Por isso que Deus amou o mundo. Deus amou de tal maneira que deu o seu unigênito, o único da mesma espécie, o único da mesma substância, Jesus Cristo. Está vendo? Que morreu por nós. Então ali na cruz do Calvário, ele cravou ali na cruz os nossos pecados. Foi uma morte terrível, uma coisa terrível. Ele sentiu sobre ele todo o pecado da humanidade, sobre Jesus Cristo. Então agora, nós, pela fé, o que eu estou falando aqui é pela fé. É loucura para o homem comum, para o homem que não entende as coisas espirituais, isso que eu estou falando é loucura. Mas para você que está sentindo nesse momento a presença do Espírito Santo, aliás, só entende o que eu estou falando quem tem o Espírito Santo. Está vendo a importância do Espírito Santo? É Ele que nos revela. Então um dia você, pela revelação do Espírito Santo, você foi impactado pela palavra de Deus. E seus olhos espirituais, né, saiu aquela sua cegueira espiritual e você começou a entender. Primeiro, entender que é pecador, que pecou. Ora, se pecou, está condenado. Mas alguém substituiu a sua morte, a sua condenação eterna. E quem? O próprio Deus, porque Jesus é Deus. Mas quem morreu na cruz não foi o Pai, nem o Espírito Santo, foi Jesus, o Filho. Então, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi gerado pelo Espírito Santo, isso é mistério, é o único que foi gerado de forma diferente, né? Pelo Espírito Santo, né? Ele foi gerado no ventre de Maria, nasceu 100% homem, sem deixar de ser Deus. Olha que doutrina profunda. Então Jesus tem duas diferenças, de todo o resto da humanidade. Ele nasceu sem pecado, foi tentado em tudo. Outro dia um aluno me perguntou, mas nessa área Jesus foi tentado, naquela outra área que você pode até imaginar aí, Jesus não, a Bíblia fala que Jesus foi tentado em tudo. Tudo é tudo. É o que você quiser imaginar. Foi tentado em tudo, mas não pecou. Então veja, sem pecado, tentado em tudo e não pecou. E deu sua vida para me salvar, para te salvar, para salvar todos. Todos quem? Os que nele crê. Precisa crer nisso, é pela fé, Então, quando eu creio nisso, eu sou salvo. Salvo pela graça. Não vem de nós isso aí, para que ninguém se glorie. Olha, eu consegui me salvar, eu consegui resolver o problema. Não. Deus é que resolveu o problema da sua, da minha, da nossa salvação, por meio do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, agora sim, reconhecendo isso,
que é pecador e aceitando Jesus como único e suficiente Salvador, nós somos salvos e adotados por Deus. Então passa a ser filho de Deus. Mas não somos da mesma espécie, da mesma substância. Mas nós somos filhos de Deus por adoção. Olha que interessante, temos os mesmos direitos, porque nós fomos adotados por Deus. Mas por que Deus nos adotou? Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Mas por que Ele nos ama? Aí eu não sei. Por que Deus nos ama tanto assim? Não tem explicação teológica. A explicação é que Ele nos ama. Agora, por quê? Aí eu não sei, tá bom?